Vamos começar, então, nossa aula de hoje, ainda no tema das psicoses. Nós vamos falar sobre algumas psicoses, que o nome muito usado também é transtornos psicóticos atípicos, contrapondo com a esquizofrenia e os transtornos bipolares, os transtornos do humor. O que não é muito adequado, porque de atípicos eles não têm nada, eles só não seguem a cartilha da esquizofrenia e dos transtornos do humor. Mas eles são transtornos psicóticos crônicos também, não se diferenciam em nada dessas outras duas patologias, mas eles têm umas características muito sui generis, muito especiais, que acabou fazendo deles uma identidade, dando a eles uma identidade própria. Muitas vezes também essa aula ela é chamada também de forma não muito adequada, porque não é só isso, de psiquiatria transcultural, tá? Mas não fala só sobre doenças mentais que acometem determinadas culturas, tá? Então, são quadros psicóticos de origem, de desenvolvimento crônico, de longa duração. A maioria deles, não todos, mas a maioria incuráveis, tá? E que a gente vai ver as características. O primeiro deles, na verdade, pode ser a própria esquizofrenia. Se vocês lembrarem da aula de esquizofrenia, a gente falou que a gente não deve dar o diagnóstico nos primeiros 6 meses de sintomatologia, porque pode ser um outro tipo de psicose que regride e cura, diferente da esquizofrenia. Então, não é adequado você dizer logo de cara que um paciente tem uma esquizofrenia, porque esse é um diagnóstico definitivo. Você não vai poder... Fica muito mal para você recuar de que se enganou de diagnóstico, que não é aquilo. As consequências podem ser graves. E um dos transtornos que pode mascarar é exatamente esse aí. Por isso ele é chamado de esquizofreniforme, ou esquizofrenia-like, como alguns autores chamam, mas em português, transtorno esquizofreniforme. Tá? A diferença básica da esquizofrenia é que ele tem uma duração menor de 6 meses, ele vai se curar. Tá? Então, ele tem sintomatologia semelhante à esquizofrenia. Normalmente, são sintomas da área do cunho paranoide, tá, gente? Com delírios e alucinações. Dificilmente esse transtorno assume características catatônicas ou hebefrênicas. Geralmente, ele tem características paranoides, ou seja, é um paciente que desenvolve delírios de algum tipo, persecutórios, grandiosos, etc., né? Podem sofrer fenômenos alucinatórios do mesmo jeito, por isso então são os sintomas psicóticos que se exigem ali, e ele não pode durar mais de 6 meses, tá? Porque aqui dentro está, por exemplo, as psicoses reativas. A gente vai falar dela. A psicose reativa, ela pode acontecer e durar até 6 meses. Mais do que isso, ou com tratamento, na maioria das vezes até sem tratamento, o paciente melhora, a doença regride, tá? E, portanto, a evolução dela é bem favorável, tá? Então, doentes com sintomatologia psicótica, sim, com menos duração de 6 meses. E muitas vezes com relação de causa e efeito, com um evento causal ligado ao aparecimento do sintoma, você vai ter esse transtorno, tá? Esse é o primeiro, então. E então, como a gente estava falando, a psicose reativa breve seria o segundo transtorno. Aí você tem claramente um fator causal. No outro você pode... Oi, fala. Você falou que tem relação causa e efeito, mas na esquizofrenia não tem também? Tipo, no primeiro episódio... Não necessariamente. Você pode ter a abertura de um surto esquizofrênico sem nenhum motivo aparente conhecido, tá? Você pode ter, e principalmente com doentes que já têm diagnóstico de esquizofrenia há algum tempo, que sofrem aqueles surtos esporádicos, assim, eventuais, esses surtos podem vir porque o paciente parou o tratamento, a medicação, ou sem motivo nenhum, mesmo tratado, tá? A gente sabe que na esquizofrenia, o paciente, quanto melhor tratado e mais bem medicado, ele vai evoluir melhor, com menos surtos. Isso não quer dizer que ele não vá ter surtos. A gente não pode garantir para o paciente nem para a família, porque mesmo bem tratado, bem medicado, ainda assim ele pode surtar sem nenhum motivo aparente, tá? Pode acontecer. Na psicose anterior,
na esquizofrenia, no transtorno esquizofreniforme, eu posso ter um motivo, mas ela vai me durar até 6 meses. Tá? Essa agora que a gente está falando, a psicose reativa breve, olha lá, ela dura menos de um mês. Tá? Então, eu tenho o trauma, o evento causal, que vai causar reação psicótica, tá? E ele aconteceu há menos de um mês. Foi um evento que aconteceu ontem, há 4 dias, há 5 dias, e ele vai cessar com 30 dias. Então, na verdade, a gente tem aqui 3 diagnósticos que no início se confundem, tá? Então, eu posso ter, sim, um fator desencadeante, que aconteceu há 15 dias. Então, meu diagnóstico para esse paciente vai ser psicose reativa breve. Se esses sintomas durarem mais do que 30 dias, eu já vou entrar no diagnóstico de transtorno esquizofreniforme, tá? E aí, se eu tenho um paciente que já tem sintoma há mais de 6 meses após o evento causal, após o trauma, por exemplo, está 1 ano com sintoma, aí eu já tenho toda condição, autorização e orientação para dar o diagnóstico, então, de esquizofrenia. Porque se não durou mais de 6 meses, eu já estou com esse paciente há 9 meses, 1 ano, e os sintomas permanecem, ou mesmo que diminuíram com o tratamento, mas permanecem algum resquício, aí eu estou diante de um paciente esquizofrênico. Tá? Então, são diagnósticos que podem ser dados para o mesmo paciente. Fala, quer falar? O transtorno psicótico induzido, em francês, ele é chamado folie à deux, ou seja, loucura a 2. Eu tenho aqui sintomas psicóticos que são compartilhados por 2 pessoas. O que eu tenho, geralmente, é uma personalidade dominante, que é psicótico, e que induz esse delírio à personalidade dominada. Então, pode ser um casal, podem ser 2 irmãos, pode ser amigos que morem juntos, alguma coisa nesse sentido, mas sempre são 2 pessoas que estão em convivência muito íntima, diária, tá? Praticamente morando debaixo do mesmo teto. Então, eu tenho um psicótico delirante, em que tem uma personalidade dominadora, e eu tenho uma outra pessoa que é dominada, que é um passivo, uma personalidade passiva, e que aí mergulha no delírio do principal, entendeu? Então, podem também ser delírios de vários tipos, delírios erotomaníacos, delírios persecutórios, grandiosos, etc. E o tratamento, quando você percebe essa situação, é pela colheita da história, em que você percebe que uma pessoa é claramente doente e as personalidades são deste tipo. O tratamento da pessoa dominada é basicamente o afastamento. Se você afasta os 2 um do outro, a pessoa dominada automaticamente vai aceitar a realidade verdadeira e vai passar a agir de acordo com a realidade. Ele deixa de acreditar naquele delírio, faz crítica e cai na real, vamos dizer assim, né? Então, isso não é tão raro quanto parece, né? Não é muito comum a gente pegar isso, não, porque eu acho que a raridade dele estatística é muito mais pela falta do profissional prestar atenção na situação, pela falta do cuidado na colheita da história, tá? Que acaba muitas vezes é que o dominante obriga o outro a fazer coisas e que, por ser mais passivo, acaba sendo mais facilmente até tratado, porque o dominante, muitas vezes, não aceita o tratamento, não se deixa tentar ser controlado, enquanto que o passivo aceita. Você tira ele de dentro de casa, você pode estar ou não medicá-lo, se você quiser, e ele rapidamente regride e entra na normalidade, enquanto o outro não. O outro vai ter uma doença delirante crônica, seja qual for, em que ele vai ser mais difícil do sintoma, pode ser um esquizofrênico, dele regredir e entrar dentro da normalidade, tá? Geralmente, quem vai dar o trabalho, obviamente, é o dominante, tá? Porque o dominado, por mais que ele seja dominado, ele não tem uma tendência a fazer alguma loucura qualquer, um desvario qualquer, uma agressão, alguma coisa nesse sentido. Por mais que ele acredite naquela ideia delirante, ele ainda tem uma boa parcela de crítica no psiquismo dele que faz com que ele, se a atitude determinada for muito radical, ele dificilmente pratica uma agressão, alguma coisa desse tipo, assim.
Essa é mais comum, né? Vocês todos já devem ter ouvido falar, psicose puerperal, né? Ou depressão pós-parto também. Ela pode ser, a maioria das vezes ela envolve o humor depressivo, mas pode ser algum outro tipo de psicose, tá? Normalmente, o que a gente chama de psicose puerperal ou depressão pós-parto, ela vem com o quadro depressivo, a síndrome depressiva, vocês vão ter aula sobre isso, a tristeza, o desânimo, sentimento de desvalorização, ideias de culpa, delirantes mesmo, ideias de ruína, tá? Que podem chegar, como eu falei, a ser de características delirantes, completamente fora da realidade, e elas podem aparecer ou no pós-parto, ou mesmo um período curto antes do parto. Um mês antes, 40 dias antes do parto, a parturiente e a gestante já pode começar a apresentar esses sintomas. Tá? É uma psicose que tende a ser benigna, ela bem tratada, ela regride, não tem assim uma estatística ligada a primeiro parto ou a segundo parto, entendeu? Pode acontecer no primeiro parto e não acontecer nos outros, pode não acontecer no primeiro e só acontecer no segundo ou no terceiro, tá? E ela pode ou se repetir nos partos, nas gestações que a mãe tenha, tá? Ela tem risco, dependendo da situação, porque normalmente a mãe negligencia o bebê, ela pode estar deprimida, ela não se sente capaz de cuidar da criança, ela acha que pode fazer alguma coisa ruim, algum erro grave que vai redundar numa doença ou mesmo na morte da criança, então ela negligencia, ela não cuida, acaba uma terceira pessoa, tem que entrar na história um parente qualquer para cuidar do bebê, e pode, inclusive, em determinados quadros, ela agir agressivamente com o bebê, com a criança. Então, em alguns casos, dependendo da situação, não basta a gente ter um auxiliar para cuidar do bebê e cuidar da pessoa doente. Tem que ser afastada da mãe do bebê, de alguma forma. Porque existem casos radicais, realmente, de situações que envolveram agressão e morte do bebê. Tá? Então, isso você, pela história, pelo comportamento, você vai saber medir qual é o risco que o quadro que tiver na sua frente estiver envolvendo. Se for basicamente apenas um abandono e não cuidado, você não precisa afastar a mãe do bebê. Alguém vai cuidar desse bebê na própria casa, por exemplo. Mas se você perceber o menor sinal de agressividade por parte da mãe, aí você tem que agir. Porque isso tem que ser perguntado, investigado para quem mora junto, para quem está acompanhando, porque não vem de sopetão, súbito, impulsivamente. Sempre dá sinais anteriores à mãe. A mãe, ela sempre dá sinais de agressividade antes de fazer algum gesto mais radical com a criança. Então, isso tem que ser perguntado, como é que ela está lidando com a criança? Ela só abandonou? Ou ela fica irritada, ela briga, ela sacode o bebê, entendeu? Ela joga no berço. Isso tem que ser perguntado para a gente poder avaliar o nível de agressividade para determinar o afastamento, tá? Então, ela é uma psicose não muito comum, um quadro não muito comum na parturiente. Eles estimam menos de 1% das mães podem ter que tem recém-partos ou final de gestação que podem ter esse tipo de quadro. É bastante, não é comum, não. Professor? Oi. No caso da ausência dos sintomas psicóticos, como que diferencia essa psicose de um baby blues, por exemplo? Como diferencia de quê? Não entendi. Do baby blues, por exemplo. Como que eu diferencio, no caso dela, se ela tiver ausência de sintomas psicóticos? Me traduz o que você chama de baby blue. Como que eu vou dizer? É uma depressão pós-parto curta, se eu não me engano. Acho que ela dura alguns dias. Eu não sei muito bem a definição dela. Não, essa que eu estou citando aqui, ela é duradoura, é longa. Não é assim, não fica um ano. Ela pode durar alguns meses, dependendo da gravidade e se o paciente for tratado ou não, ela pode perdurar alguns meses. Mas ela não é uma depressão permanente, não é um transtorno do humor que tenha quadros depressivos de longa duração, que podem durar até 9 meses, se não forem tratados. Ela não chega a tanto, entendeu? Até porque quando alguém assume o cuidado, a paciente acaba superando essa situação, né? E, como eu falei, pode ou não ter em outros. Essas de curta duração assim, são muito mais de origem psicológicas, tá? Emocionais.
porque a psicanálise ensina para a gente que algumas parturientes acabam vendo o nascimento do bebê não como ganhar um filho, mas como perder. Entendeu? Elas veem como o nascimento do bebê como uma perda. E aí vem uma situação deprimente no início, um síndrome depressiva no início, que é como essa que você está falando, ela é curta. Ela dura uns dias, 2 semanas e tal, e a mãe logo supera aquilo ali com a ajuda de alguém. Nem sempre necessário sendo... Porque às vezes nem dá tempo de arrumar um tratamento. Ela acaba que mesmo antes da consulta, a mãe consegue superar. Então ela é bem mais leve e mais superficial, tá? Do que essa outra que eu te falei aqui. Difícil ela chegar na mão de um profissional especializado. Obrigado. As síndromes culturais, aqui sim, a gente entra na tal da psiquiatria transcultural. Isso hoje em dia, gente, até a década de 80, 90, você tinha mais marcado essas situações aí. Mas hoje em dia, se você for numa aldeia de esquimó no Alasca, eles estão lá com antena parabólica, vendo televisão, bobear, estão vendo Netflix e etc. Entendeu? Assim como é na Ásia, no Japão, na África, etc. Então, aquela situação de culturas muito isoladas, como a gente tinha até a década de 80, hoje em dia está bem mais ultrapassada, tá? Mas são capítulos na literatura psiquiátrica que são interessantes, né? Tem colegas que só se dedicam a isso. Então, você tem algumas aqui que tem o Índigo, por exemplo, essa inclusive é muito explorada em filme de terror. Quem é fã de filme de terror, de vez em quando vê um filme com esse tema, tá? Então, por exemplo, o Amok é uma explosão agressiva que tem ocorrência entre os esquimós no Alasca também. É uma explosão súbita, impulsiva de agressividade, em que o paciente pode realmente se tornar bastante agressivo e perigoso, tá? Não dura muito tempo, ela é uma reação de momento, mas exige que o paciente tenha algum nível de contenção física, porque a agressão, se ele tiver de posse alcançar uma arma, uma faca, alguma coisa assim, ele pode ser perigoso, tá? E ela acontecia muito tipicamente entre essas populações. Essa segunda aqui, o couro, vocês já estão vendo aqui, Sudeste Asiático inclui o que aí? O Japão e o Sudeste da China, tá? Então é uma ideia delirante nos homens de que o pênis está encolhendo e vai desaparecer, vai embutir, vai desaparecer. Nas mulheres pode ser a ideia de que isso vai acontecer com a mama, tá? Então são pacientes que também têm uma curta duração disso, eles respondem bem à intervenção médica, mas durante o acontecimento, eles entram numa ansiedade muito grande, ficam agitados e têm que ser ajudados, porque é um sofrimento muito grande para esses pacientes, tá? Essa outra aqui, chamada de Piblocto, também acontece entre tribos de gelo, esquimós e etc. Hoje a gente poderia até classificar isso como um ataque histérico, como uma crise de ansiedade histérica súbita, em que o esquimó ele foge da aldeia, foge da vila, e corre pelo campo afora, pelo gelo afora, tira a roupa e pode ficar numa situação de risco de vida, claro. Lá a gente está falando de 40 graus abaixo de zero. Então eles fogem pelo gelo, gritando, muito assustados, e pode durar isso até 12 horas. Eles têm que ser procurados, né? Tem que ser trazido de volta, porque senão ele vai morrer congelado lá fora na neve. E o índigo, algumas populações indígenas da América do Norte, o índio ele desenvolve o delírio em que ele está possuído por um espírito. E é um espírito que obriga ele a comer carne humana, por exemplo. Entendeu? Então, entre as próprias tribos indígenas, entre os índios, eles reconhecem que isso não é uma possessão espiritual, porque eles têm uma religiosidade muito espiritual, né? Mas nesse caso eles mesmos sabem que aquilo ali é uma loucura, não é uma situação de uma possessão espírita. Por que eles diferenciam? Porque eles têm esses contatos espirituais na religião deles nos rituais.
nas festas religiosas indígenas, aqui no Brasil a gente também tem isso, né? Nos rituais eles usam droga, eles entram em estado alucinatório, mas acabou aquilo ali, o efeito passa e eles não usam mais a droga e tal. Isso aqui é uma situação permanente, um delírio que permanece nessa tribo, nesse cidadão da tribo, e ele se torna muito perigoso. Normalmente o comportamento desses indígenas é fugir da tribo, porque eles não querem ficar presos, não querem ser contidos, né? E eles passam a ameaçar quem eles conseguem alcançar, eles passam a caçar as pessoas, porque eles passam a ter a crença delirante que eles estão possuídos por um espírito, então eles podem comer carne, eles matam para fazer esse tipo de canibalismo. Essa situação, na verdade, não chega a ser uma síndrome psicótica, é um sintoma, tá? É quando o paciente relata para a gente, isso acontece em alguns não muito comum, é um pouco raro, mas em que ele tem uma preservação grande da personalidade, tem poucos outros sintomas, mas ele afirma isso que está descrito aí. Ele tem a visão dele na frente dele, de parte do corpo dele, como se ele estivesse num espelho, que repetisse os gestos que ele faz, não assim de forma muito clara, mas de uma forma um pouco enevoada, meio transparente, uma forma meio oniroide, né, sonhadora, tá? Como se fosse ele mesmo ou um fantasma dele imitando todos os gestos que eles fazem. Isso acontece não só em quadros psicóticos, de doentes mentais, mas acontece em pessoas que podem ter exaustão física grande após serem submetidas a um exercício ou alguma desnutrição, um evento desidratante, se perde no deserto, aquelas coisas assim, não se vê só miragem de oásis, não. Pode acontecer isso. Isso pode acontecer nos casos de intoxicação exógena, né, por ingestão de alucinógenos. Acontece em pacientes que estão sob cirurgia, em anestesia, que muitas vezes eles falam da tal da viagem astral, em que sai do corpo, roda pelo centro cirúrgico, vê a equipe cirúrgica operando ele lá embaixo, na cama, geralmente uma visão do alto, de cima para baixo. Então, e pode ser, então, muito efeito de algum tipo de medicação ou de intoxicação exógena por substâncias que levam à alucinação, alucinógenos, tá? E nesses casos é benigna, né? Acabando o efeito, o paciente recuperando da anestesia, por exemplo, ele volta ao normal. Isso acontece, por exemplo, o pessoal que frequenta o Santo Daime, algumas vezes eles relatam essa situação. A síndrome de Capgras é uma síndrome delirante também, psicótica, crônica, muito duradoura, de difícil resposta à medicação. A gente consegue... Eu vi 2 pacientes na minha vida com isso, que chegaram na minha mão. Nenhum dos 2 eu consegui fazer eles cederem completamente ao delírio, apenas diminuiu a força. Esse paciente passa a ter a crença firme e irremovível de que as pessoas de relacionamento dele foram substituídas por sósias. Normalmente eles têm uma personalidade. Eu acho que isso é um quadro esquizofrênico paranoide, tá? É um tipo de esquizofrenia paranoide muito sui generis. São pessoas muito bem preservadas. Se ele não contar para você que ele está com esse sintoma, você não percebe, porque ele tem uma afetividade normal, ele tem um comportamento normal fora daquele delírio, mas que quando ele entra na relação com as pessoas que ele acredita nisso, por exemplo, que geralmente são os parentes, as pessoas que ele tem contato direto, mais efetivamente, parentes de primeiro grau, pessoas que moram na casa, aí ele pode entrar em ansiedade, em agitação, ele pode ficar assustado, porque normalmente o paciente não sabe te responder por que isso está acontecendo. Se você pergunta, mas como assim? Então tá, foram substituídos, mas qual é a intenção? O que eles pretendem? Por que eles foram substituídos na sua casa? Isso é contra você? Isso é para conseguir algum benefício? É para fazer mal? Eles não sabem responder, não sabem. Eles apenas têm a absoluta certeza de que os parentes não são mais aqueles. Um dos que eu tratei, ele foi internado, ele agrediu um irmão, e ele acabou sendo internado, e ele depois não queria mais sair da internação, porque ele não queria voltar para casa. Ele falou, não vou voltar para lá, não tenho, meu pai não é meu pai, minha mãe não é minha mãe, meus irmãos não são meus irmãos, eu não vou voltar para lá, não quero sair daqui. Foi um custo.
para tirar. Aí dentro da enfermaria, dentro do hospital, ele era absolutamente tranquilo, não criava casos com ninguém, não tinha medo, não apresentava nenhum outro sintoma, apenas ele tinha essa crença delirante. A síndrome de Cotard é um quadro depressivo, é um espectro, é uma doença, uma síndrome do espectro depressivo. Então a gente tem os sintomas depressivos de forma grave, tá? Muito desânimo, tristeza, uma falta de vontade muito grande, falta de iniciativa. Isso pode levar o paciente a se recolher no quarto, não ter cuidados pessoais nenhum, né? Recusa de alimentação grande, não por uma ideia, não vou comer porque estão me envenenando, não é isso. Ele simplesmente não tem nenhum apetite e não tem vontade de comer, tá? Existe um delírio chamado de delírio de negação dos órgãos. Então, esse paciente afirma para você, eu já vi alguns desses, categoricamente, de que ele está com órgãos que não funcionam mais. Então, tem descrição de literatura de pacientes que diziam que o coração tinha parado. O meu paciente, um dos pacientes que eu peguei, que era muito... Ele gostava de falar, apesar da doença, então ele descrevia com muito detalhe. Ele tinha alucinações olfativas também. Então ele chegava perto de mim e fazia aquele som assim, com a boca do bafo saindo, tá vendo, doutor? Sente só, olha só, vê se o senhor sente o cheiro de podre. Todo o meu estômago está apodrecido, não funciona mais. E não há argumentação lógica com esses pacientes. Você falar, como assim seu coração parou? Você está morto, mas está andando e falando? Seu estômago está podre como? Se você não tem nem dor, não sente dor, se você não tem nenhum sintoma abdominal, você está bem, está gordo e tal, não sei o quê. Não há argumento lógico. Eles simplesmente ignoram e têm a firme crença de que então eles vão morrer de alguma forma, né? Vão morrer. A literatura diz até de pacientes que dizem que já morreram e que não explicam por que estão ali em pé conversando com o médico. Simplesmente eles dizem, não, eu já morri, meu coração já parou, não bate mais, e não tem nenhuma saída para mim. E isso é muito especificamente, então, aos órgãos do sistema, né, do sistema abdominal, geralmente e torácico. Pulmão, coração, e intestino, estômago, etc. Tá? Normalmente eles não falam muito sobre pâncreas, isso aí não, mas que é pouco cultural para eles, que é mais conhecido é estômago e intestino que eles vão relatar. Tá? Então, não é uma depressão, não é um delírio que é muito mais comum na depressão grave psicótica, que é um delírio, por exemplo, de ruína, que o paciente acredita que já perdeu todo o dinheiro dele, que perdeu todas as posses, que vai ser despejado, que vai para a rua. Nada disso é verdade. Não é um delírio de culpa. Tive pacientes que me diziam que eram culpados por guerras. Se você falasse em guerra no Iraque, ele dizia que a culpa era dele, porque ele não fazia nada para ajudar. Se havia uma guerra em outro lugar, ele dizia que ele podia ter feito alguma coisa e ele nunca faz nada. Então, tudo que pode fazer a pessoa se sentir culpada leva a um quadro delirante por conta da depressão. Quando você trata essa depressão e ela regride, todo o delírio desaparece. E se tiver sintoma alucinatório também, né? Na depressão não é raro acontecer, é comum acontecer as vozes que ofendem, que denigrem o paciente e que mandam ele se matar. Então, quando você melhora o humor do paciente, faz o tratamento, e ele regride desse quadro grave, quando o humor melhora, todo o resto melhora junto, inclusive o sono. Às vezes é o primeiro sintoma do sono normalizar. Esse aqui é um outro quadro, que é chamado de paranoia. Lembra da esquizofrenia, que é a paranoide, tá? Ela seria tudo semelhante a uma esquizofrenia, porém, ela é muito mais preservante da personalidade do paciente. Este também é um paciente que, se ele não conta para você o sintoma delirante, você não consegue fazer diagnóstico. No esquizofrênico, você, mesmo que o paciente não tenha sintomas agudos, existem sintomas que permanecem entre as crises que permitem que nós, durante a entrevista psiquiátrica, identifique e diga, esse é um paciente esquizofrênico, ele não está agudo, não está em crise, mas ele tem sintomas que são da esquizofrenia. Esse não apresenta isso, tá? Então, muitas vezes, eles são tratados, eles são tidos como pessoas esquisitas, diferentes ou excêntricas, porque, eventualmente,
a coisa pode ficar mais proeminente e eles não perderem o controle e agirem em função do delírio. Então, esse delírio também pode ser de vários conteúdos, tá? Um delírio de grandeza, em que o paciente se julga dono de uma família nobre, etc. Dessa grandeza, ele pode ser dono de uma inteligência superior a todo mundo, ou ter um conhecimento científico elevado. Ele descobriu a cura da AIDS, a cura do câncer, a cura de não sei o quê, tá? Pode ser delírio com características eróticas, sexualizadas, pode ser conteúdo de ciúme, perseguição, delírios somáticos, de somatizações e etc. Então, você percebe, conversando com esse paciente, que essa crença é absolutamente impossível, ele está te descrevendo, que não é real, né? E ela dura a vida do paciente. Uma vez que ela se estabelece, ela é mais tardia que a esquizofrenia. A esquizofrenia, vocês lembram da aula, é entre 18, 24, 25 anos. Essa aí pode aparecer mais depois dos 30, 35 anos. Então, ela é um delírio muito permanente, que quando ele está numa fase pior, pode impedir o paciente de ter uma vida normal, desempenhar bem tarefas sociais, profissionais, tá? Mas quando ele consegue ser tratado, quando ele aceita um tratamento, ele é tratado de alguma forma, o delírio perde a força determinante de comportamento, embora não desapareça, tá? Então, ele consegue, pela boa preservação da personalidade, manter atividades de vida diária dele. Consegue trabalhar, consegue cuidar da família, essa coisa toda, tá? Então, mas não tem cura e são pessoas, então, têm que ser submetidas a tratamento a vida inteira. Então, esse transtorno, que é chamado de paranoia ou transtorno delirante crônico, a gente vai chamar esse doente de um doente paranoico, tá? Nós estamos aqui agora na academia, no ambiente universitário, e a gente não vai mais cometer erros de chamar o esquizofrênico de paranoico, tá? Numa palestra, numa aula, alguma coisa que vocês ouçam o profissional falando de doente paranoico na academia, ele tem que estar falando desse. Ele não pode estar falando do esquizofrênico, senão ele está cometendo um erro grosseiro, tá? Se ele for falar de um doente esquizofrênico, ele vai ter que falar de um doente paranoide, tá bom? É como igual o delirium em latim, que é orgânico, com causa identificável, do delírio em português, de um doente psicótico qualquer, tá? E a outra característica é muito, muito, muito importante. Diferente do esquizofrênico, esses pacientes nunca têm alucinações. Eles nunca descrevem para nós que estão ouvindo vozes, que estão tendo visões, algum tipo de alucinação, tá? Então, é apenas a alteração no pensamento, o delírio, não há atividade senso-perceptória anormal, tá? E de acordo com o delírio e com a gravidade do momento, o humor dele vai estar coerente, coisa que também pode não acontecer com o esquizofrênico. O esquizofrênico pode apresentar um delírio desse tipo assim, e, no entanto, o comportamento e a afetividade dele não tem nada a ver com o que ele fala. Se ele fala de perseguição ou de grandeza, ele não age coerentemente com isso. Esse paciente vai tender a ser bastante coerente com o conteúdo do delírio dele, com o conteúdo do pensamento, tá? E nunca com alucinações. Aí, se tiver, não, você está diante, na verdade, é de um esquizofrênico paranoide, tá? Então, essas aí são algumas patologias que são assim mais típicas, que, embora a aula, em alguma literatura, vocês encontram como transtornos psicóticos crônicos, outros falam de transtornos psicóticos atípicos, mas, na verdade, eles são muito típicos, né? Tanto que se diferenciam. Se não tivessem essa tipicidade, eles não se diferenciariam, estariam incluídos em outros diagnósticos. Pode ser que lá para o futuro alguém descubra ligações desse quadro com a esquizofrenia, seja apenas mais um subtipo, mas por enquanto a gente acredita que seja dessa forma. Como é que a gente vai tratar essas pessoas? Sempre com medicação antipsicótica. Não, a gente não pode abrir mão de usar o antipsicótico para eles. E como todo psicótico que está fora da realidade, a gente tem que sempre discordar deles e trazer eles para a realidade. A gente não pode nunca entrar no delírio deles para ser agradável, para ser bonzinho. A gente não precisa ser grosseiro, mas a gente nunca deve aceitar e agir dentro do delírio desses pacientes. Trazer eles sempre para a realidade.
Então, gente, hoje uma aula bem curtinha também para a gente já preparar para a semana que vem, que aí a gente vai entrar no tema interessante dos transtornos bipolares, né? E aí a gente vai falar de mania e depressão, para depois falar dos tratamentos antipsicóticos, antidepressivos, etc. Dificilmente um clínico ou um não psiquiatra vai pegar qualquer um desses doentes. Dificilmente. Né? Mesmo na psiquiatria, o psiquiatra não são todos. Difícil você pegar esses doentes. O psiquiatra tem que estar muito atento e eles são mais raros, bastante mais raros que os outros quadros psicóticos, esquizofrênicos ou de psicoses depressivas ou maníacas. Professor? Ok? Alguém quem tem dúvida? Na outra de aulas anteriores, alguém quer tirar alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida dessa aula mesmo. Claro. O senhor disse que você fez um comentário que na síndrome de Capgras ela pode ser um tipo de esquizofrenia paranoide, mas assim, aí se a gente fosse dar um diagnóstico, você daria o diagnóstico de esquizofrenia mesmo ou você poderia só escrever Capgras? Não. Na verdade, quando você pega um paciente que tem essa descrição da ilusão dos sósias, se você consegue caracterizar bem, não é considerado um erro se você diagnosticar esse paciente como um esquizofrênico paranoide, tá? Mas é muito mais elegante se você consegue pegar um paciente que você identifica esse delírio de sósias, quando você se você não é o psiquiatra e vai encaminhar para alguém, ou se você for tratar na descrição do quadro, é bem mais elegante e vai mostrar que você teve a capacidade de fazer essa diferenciação, você dizer que você está diante de um paciente que tem uma psicose crônica, duradoura, que tem a ilusão dos sósias, ou seja, síndrome de Capgras, tá? Tem uma outra síndrome, mas essa não é muito considerada típica, porque ela confunde muito. Mas na semana passada, eu recebi uma doente com uma síndrome que alguns autores chamam de síndrome de Ekbon. É E-K-B-O-N. Tá? Nem todo livro descreve isso. Esses são considerados esquizofrênicos, mas que têm um delírio muito típico de que eles estão sendo parasitados, que eles têm parasitas na pele e no organismo dele. Alguns chegam a se mutilar e tirar pedaços de pele para levar para laboratório, para patologia, porque eles têm absoluta certeza e não há diagnóstico que você faça de laboratório que dê tudo negativo que eles aceitem. Eles afirmam que tem parasitas dentro da pele, que andam por dentro dele, que estão contaminando ele todo, estão se espalhando, e eles têm que... eles pedem ajuda, eles querem ser tratados, né? Se você diz, não aceitam o diagnóstico de delírio, que aquilo não é real e tal. Mas esses pacientes têm muitos sintomas esquizofrênicos associados. Então, por isso, eles não foram caracterizados com uma síndrome à parte, vamos dizer assim, diferente desses aqui. Então, na verdade, o síndrome de Capgras, o certo você não é dar o diagnóstico de esquizofrenia. O certo é delírio de ilusão dos sósias, tá? Agora, é aquela história, no final, o diagnóstico se não for um psiquiatra, se for um clínico ou de alguém que, por exemplo, é muito comum hoje em dia no PSF, os colegas estão tendo que atender doente mental, porque eles não têm para quem encaminhar, né? Então, se ele der um diagnóstico de psicose até em geral, tá bom, tá dado o diagnóstico. O que esse paciente seu tem? Ele é um psicótico. Síndrome psicótica é inespecífica. E você vai tratar da mesma maneira, entendeu? Você não vai tratar diferente, você vai trazer ele para a realidade, você vai medicar com antipsicótico, com algum sedativo de algum nível, de acordo com o comportamento do paciente, né? E restringir as atividades dele dentro do bom senso, que a gente aprende com o tempo, né? Pode trabalhar, não pode trabalhar, pode cuidar de menores, não pode cuidar de menores, ser responsável ou não, tem que ser afastado de alguma forma, de alguma coisa, temporariamente, ou definitivamente num processo de interdição, por exemplo, né? Então, o mais elegante aqui é você dar o diagnóstico de síndrome de Capgras, ok? Entendi, professor, obrigado. E nessas duas síndromes, acaba que as pessoas também perdem a personalidade dela com o tempo, igual é na esquizofrenia, ou não? Elas conseguem manter uma estabilidade? Não, nessas síndromes todas que a gente está falando aqui, eles mantêm uma personalidade básica muito bem preservada. Muito bem preservada, tá? Na síndrome de Cotard, que você, quando consegue melhorar o delírio, é uma pessoa que volta praticamente à normalidade dela, tá?
Você volta, consegue fazer ela voltar praticamente à normalidade dela, né? Quem é mais radical diz que ninguém volta ao normal depois de ter uma síndrome psicótica, né? Ninguém volta a ser o mesmo. Porém, se você olha para um esquizofrênico e vê como ele pode se deteriorar, você diz que aquela pessoa praticamente voltou 95%, 98% ao normal dela pré-crise, pré-síndrome. Entendi, professor. Muito obrigado. Mais alguém? Alguém com mais dúvida? Professor, eu fiquei com uma dúvida. Você falou da questão de não entrar no delírio, né, do paciente. Sim. Eu já ouvi dizer que, por exemplo, no Alzheimer, alguma coisa assim, você não pode contrariar o paciente. Seria a mesma coisa ou isso é errado? Não, veja só, isso é uma ideia com meio popular, que diz que com bêbado e louco não se discute, né? É claro que, por exemplo, você imagina uma situação que você está no seu consultório, você recebe um doente, que diga um delírio qualquer para você. Se você de cara bater de frente com esse paciente, você não vai estar ajudando ele, porque, primeiro, ele vai ficar irritado. Ele não tem nenhuma ligação com você ainda. Ele não estabeleceu ainda uma relação médico-paciente de confiança e até de amizade. Normalmente, ele não aceita o diagnóstico, ele diz que loucos são os outros, que ele não é doido. Então, você já de cara, você perde esse paciente, não só perde um cliente seu, potencial, como você perde a oportunidade de ajudar essa pessoa. Mas isso é no início, no primeira, segunda, terceira consulta. Depois, se o paciente disser para você, eu sou o rei da Inglaterra e vou pegar um avião amanhã e vou lá para Londres para assumir o reinado, você vai deixar? Não. Você vai dizer para ele, bicho, não é assim não, você não é o rei da Inglaterra, você está doente, você está tratando aqui por causa disso. Aí você já tem um pouco mais de ligação com esse paciente, com o tempo você já vai ter mais intimidade e amizade mesmo, em que você pode... aí você vai contrapor, né? Você não pode chegar com um paciente que chega no seu consultório, no pronto-socorro, e diz que é Jesus, e dando a benção em todo mundo, você ajoelhar e beijar a mão dele. Não vou contrariar, não, porque senão ele fica agressivo. Você ajoelha, ele beija a mão dele, o que ele faz na mesma hora? Ele fala para o acompanhante que está do lado dele, aí, tá vendo? Você diz que eu sou doido, aí, ó, olha o doutor pedindo a benção. Ele sabe que eu sou Jesus. Você reforçou o delírio dele. Isso você não pode fazer, tá? Muitas vezes a saída nessa fase inicial que eu tenho é a seguinte: tá bom, você acredita nessa situação? Tá legal, não vamos discutir agora isso. Eu, pessoalmente, eu não acredito. Aí você fala. Porém, não é motivo para a gente brigar agora, discutir isso agora. Vamos ver outras coisas. Você diz que está muito ansioso, você diz que não dorme, vamos cuidar disso. Você contorna essa situação e entra na proposta de ajuda ao paciente, entendeu? Não bate de frente no início, depois você pode bater de frente. Você já tem uma relação bem estabelecida. O paciente já confia em você, sabe que você está disposto a ajudá-lo. Aí você pode dizer claramente, não, isso não existe, isso é sintoma da sua doença e você está em tratamento por causa disso. Pronto. Entendeu? Então, existe uma verdade nessa afirmação que você fez, mas ela é uma verdade muito relativa. Você nunca pode concordar com o delírio do paciente. Isso nunca, hipótese alguma. Tá? Entendi. Obrigada. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Podemos encerrar então, gente? Semana que vem, então, 3 horas, a gente se encontra de novo. Ok? Olha lá, vocês já pus lá para vocês. Deixa eu só esclarecer só uma coisinha aqui. Se tiver alguém aí que seja o representante ou que tenha contato com todo mundo, por favor. A gente já colocou lá no AVA a tarefa da formativa 1 de vocês, tá? E eu pedi, acho que eu fiz 2 ou 3 perguntinhas lá, e eu pedi para vocês criarem 2 casos clínicos de esquizofrenia. Então, eu vou pedir para vocês criarem 2 casos, mas também não se estendam por páginas, tá? Eu não quero um caso que vocês descrevam 3 linhas, mas eu não quero que vocês descrevam um caso clínico de mais de 10 linhas, ficar enchendo linguiça com bobagem, tá? Descrevam os sintomas, se vocês quiserem detalhar o sintoma, descrevam a situação que está sendo levada. Foi um caso, foi levado no meu consultório, ou chegou no pronto-socorro fulano de tal, assim, hein? Vocês descrevem essa situação, mas botem até 10 linhas no máximo, tá? Para eu dar uma nota para vocês, para valer lá. Psiquiatria tem lá escrito lá, vocês devem ter acesso a isso. Não sei quando vai ser liberado para vocês, tem uma nota lá de cada especialidade, tá bom?
Então tá, gente. Oi, professor, já foi liberado sim. Eu vou avisar aqui no grupo de avisos para todo Então, mundo que é de 6 a 10 linhas, então. E não vai colar dos outros, não, hein? Botar o caso igualzinho, hein? Que aí não dá. Tenham imaginação. Um abraço, gente. Tchau. Tchau, professor. Muito Tchau, obrigado. obrigada. Valeu, professor. Obrigada.